Fala meu segundo, tudo bom? Rafael aqui falando, tá? Tô aqui no nosso livro um aí, né? Nossa primeira matéria do ano, né? Tô aqui na parte de dispersões, a 387, e você vai para 388, tá? Separei um rascunho aqui que vai me auxiliar, separei alguns tópicos aqui, tá meio amassada a minha folhinha aqui, mas vai fluir bem, tá? Então vamos lá, olha só. Primeiro, né, eu tenho alguns tipos de misturas aqui, tá? Então o que é uma dispersão? Uma mistura, tá? Então eu coloquei, ó, dispersões, misturas, tá bom? E aí eu tenho aqui três tipos de misturas, tá? Eu tenho soluções, eu tenho coloides e eu tenho suspensões, tá bom? Soluções, né, são partículas, né? Onde essas partículas elas são menores que 1 nanômetro, tá bom? Os colóides estão entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros e suspensões acima de 1000 nanômetros, tá? Só para você ter uma noção, né? Solução você não consegue diferenciar o que é o que, enquanto na suspensão você consegue. Então já de cara aqui já vou te dar um spoiler, tá? Uma solução, água e sal, tá? Você pega um pouquinho de sal, coloca em água, tá? E aí você tem uma solução. Você não consegue distinguir aqui o que é água, o que é sal, tá? Isso se você colocar um pouquinho de sal e uma quantidade ali suficiente de água, tá? Mas aqui a gente vai falar disso daí. Mas pensa o seguinte, eu estou jogando o sal aqui em uma quantidade de água e eu não consigo distinguir quem é quem. Isso é uma solução. Uma suspensão, eu já consigo distinguir as partículas, né? Então, por exemplo, eu pego a água, mas areia, por exemplo, e eu tenho aqui uma suspensão. Eu consigo distinguir o que é o que ali, tá bom? Então aqui, voltando aqui, né? Então eu tenho aqui as minhas misturas, né? As minhas dispersões. Eu posso ter solução, eu posso ter o coloide, que eu pulei aqui, mas eu vou te explicar, tá? Eu posso ter as suspensões. Toda vez, galera, que você ouvir falar em solução aqui, né? Eu até coloquei aqui, ó, para você pode fazer essa anotaçãozinha aqui, né? Você tem um sistema homogêneo, tá? Que é aquele sistema que você tem uma única fase, tá? Então, ou seja, eu não consigo distinguir o que é o que, né? Só para você lembrar aqui sobre as fases, água e sal é monofase, eu tenho uma única fase. E água e areia, por exemplo, aqui, vou usar esse aqui mesmo, ó. Eu tenho duas fases aqui, tá? Eu posso colocar água, mas óleo também, tá? Tenho aqui duas fases, né? Digo que o meu sistema é heterogêneo, né? Duas fases, eu consigo distinguir o que é o que, né? Posso colocar água, óleo, vou aproveitar isso aqui, ó. E areia. Beleza, agora eu tenho três fases, eu tenho um sistema heterogêneo. Quando tem uma única fase, eu digo que esse meu sistema ele é homogêneo, eu não consigo distinguir substâncias ali, tá bom? Então uma solução é um sistema homogêneo, tá bom? De duas ou mais substâncias, tá? Numa mesma solução temos, né? Então quando eu vou fazer uma solução, eu vou ter um cara que eu chamo de soluto e eu tenho um cara que eu chamo de solvente, tá? O soluto é o cara que vai ser disperso e o solvente vai ser o dispersante. Então, ó, solução você tem um soluto e um solvente. O nosso solvente universal aqui é a água, porque consegue dispersar uma grande quantidade de substâncias, tá? Então eu tenho o meu solvente, a água, e o meu soluto pode ser um sal de cozinha. Pode ser o meu soluto, é o cara que vai ser disperso aqui, no meu solvente, né? Posso ter também um álcool, né? Vou abrir, ó, ponto e vírgula. O meu álcool, né? Porque o meu soluto, ele não necessariamente precisa ser sólido, ele pode ser líquido, né? Se você pega, por exemplo, um álcool de farmácia, esse álcool, ele é geralmente, né, 70%. 70% é álcool, 30% é água, né? Então ele tem 70% álcool e 30% é água, né? E você olhando aquele álcool ali, você não consegue distinguir o que é água do que é álcool, né? Porque o meu sistema
ele é homogêneo. Ou seja, ele possui uma única fase. Se tem uma fase, ou seja, ele é homogêneo, eu posso chamar esse cara aqui de solução. E quando eu tenho uma solução, eu tenho soluto e solvente. Tá? Então, minha solução eu tenho um soluto e solvente. Tá bom? Vai me formar um sistema homogêneo, ou seja, em que eu tenho uma única fase. Ou seja, novamente, eu não consigo distinguir quais substâncias estão presentes ali no meu sistema, tá bom? Então, ó, lembrando, tá? Vamos lá. Eu tô falando de dispersão, tá? Tô falando de misturas. Um tipo de mistura, né? Que é a minha dispersão, solução. Solução, eu tenho soluto e solvente. Solvente é o cara que vai dispersar. E o soluto é o cara que vai ser disperso, tá bom? Então, o meu soluto será disperso no meu solvente, tá? Aqui ele vai te dar alguns exemplos, né? Todas as substâncias envolvidas nas misturas homogêneas, soluções são puras, tá? Ou seja, ele junta substâncias puras ali, tá? Solvente mais importante é a água, né? A água é conhecida como solvente universal, já falei isso aqui no vídeo, né? Por quê? Porque consegue dispersar uma grande quantidade de substâncias, né? Não consegue dispersar todas, né? Tá aí o óleo, como eu usei aqui com vocês como exemplo, né? O óleo não consegue ser disperso pela água, né? Eu consigo distinguir quem é o óleo e quem é a água ali, tá bom? Aqui eu posso ter minha classificação das soluções, tá? Eu posso ter uma solução sólida, eu posso ter solução líquida, eu posso ter uma solução gasosa, tá? Minha solução sólida, tá? São as minhas ligas metálicas. Eu até botei um adendo aqui, ó. Cobre mais estanho, né? Que são metais aqui. Eu tenho formação de medalha de bronze. Então a gente olha aquela medalha de bronze e parece ser formada de um único material, mas não é, né? É formada de cobre e de estanho. Não consigo distinguir quem é quem ali, né? Ou seja, é uma solução. Essa solução, ela é sólida, né? Os filamentos, tá, galera? Quando você pega aqui, ó, os filamentos, eles geralmente não, eles são ligas metálicas, tá? Você tem mais de um metal aqui, então você pode ter cobre, você pode ter zinco, tá bom? Ou seja, é uma solução também, tá? Ele ligas metálicas, níquel e cobre, tá? Liga de platina e hidrogênio, tá bom? São soluções sólidas. Soluções líquidas, né? E aí eu posso ter dois exemplos aqui que usei, né? Eu posso ter, vou até usar um esqueminha aqui do livro, ó. Soluções, ó. Sólido com sólido, líquido com líquido e sólido com líquido, né? Líquido com líquido é aquele álcool que eu falei para vocês, tá? Então eu pego dois líquidos aqui e formo uma solução, né? Deixa eu mostrar aqui de novo. Ó, cadê aqui? Não escrevi? Escrevi, foi aqui, ó. Mas eu vou pegar um outro rascunho para ficar legal, ó. Solução líquido mais líquida. Eu tenho álcool mais água. Ou seja, eu tenho dois líquidos formando uma solução líquida, tá? Eu posso também ter líquido mais sólido, né? Posso ter minha água com o meu sal, né? E aí eu vou ter uma solução líquida também, né? E eu posso ter aqui, ó, deixa eu aproximar para vocês darem uma olhada, ó, sólido e líquido, né? Por exemplo, sólido e líquido, você pode ter não, sólido e líquido eu já falei, né? É gás e líquido, perdão. Gás e líquido, né? Você pode ter, por exemplo, um refrigerante CO2, né? E ali você tem os outros componentes, você tem açúcar, né? Você tem um monte de coisa, né? Pode ter água com gás, vamos colocar aqui também, né? Então você tem gás e líquido, né? Você tem uma solução líquida, né? Lembra também que no mar, por exemplo, né? No oceano, você tem o quê? Oxigênio, né? Os seres, eles conseguem absorver o oxigênio presente na água. Ou seja, ali eu tenho uma solução líquida também, né? Relação entre líquido e gás, né? A água, né? Eu volto aqui para a água e o gás, né? Oceano, né? Porque o oceano já está tudo incluso ali, né? Tem até sal, tá? E posso ter também gás e gás, né? O meu gás e gás, que é a minha solução gasosa, é o ar atmosférico, né?
A gente pode usar ele como exemplo aí, né? Na nossa atmosfera nós temos diversos tipos de gases, né? Então a gente tem CO2, a gente tem O2, tá bom? E aí sucessivamente, tá? A gente tem gás de nitrogênio também, tá? Tudo isso na nossa atmosfera. Relação soluto e solvente, né? E aqui ele vem com as questões, né? De solução insaturada, solução saturada e supersaturada, né? Quero te trazer uma questãozinha aqui antes da gente entrar nisso, que eu já vou englobar tudo aqui junto, tá? Toda vez que você pegar, e esse exemplo ele vai te dar aqui, ó, tô usando esse exemplo aqui. 36 gramas de sal com 100 gramas de água. Poxa, eu acho que eu vou até escrever isso melhor. 100 gramas de água com 36 gramas de sal, tá? Essa quantidade de água consegue solubilizar no máximo 36 gramas de sal. No máximo, tá? Quando eu chego nesse meu ponto aqui de máximo, né? É o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. 100 gramas de água só consegue solubilizar 36 gramas de sal. O que acontece? Se eu pegar 100 gramas de água e colocar 40 gramas de sal, o que vai acontecer? 100 gramas de água aqui, tá bom? Coloquei 40 gramas de sal aqui. 36 gramas vai ficar disperso aqui no meu líquido. 36 gramas vai ficar disperso no meu líquido. E 4 gramas vai se depositar aqui no fundo. Por quê? Porque 100 gramas de água só consegue solubilizar 36. Se em 100 gramas de água eu coloquei 40, cara, beleza, 36 vai estar disperso aqui. E os 4 gramas vão se depositar no fundo, tá? Esse meu ponto máximo aqui, eu digo que a minha solução, ela está saturada. Quando eu coloco isso em excesso, eu digo que isso aqui está saturado com corpo de fundo. Eu peguei 100 gramas de água, coloquei 40 gramas de sal. 36 ficaram aqui suspensos. Ou seja, eu tenho uma solução saturada aqui. Só que 4 gramas vão se depositar no fundo. Então eu tenho aqui uma solução saturada com corpo de fundo. Por isso, quando você pega água e coloca muito sal, uma parte do sal vai se depositar no fundo. Por quê? Porque você passou do ponto de saturação. Tá? O que você precisa fazer? Colocar mais água. Você vai fazer aquele seu suco. E aí você vai colocar açúcar ali, né? Se você colocar muito açúcar, você vai reparar que o açúcar ele não vai se solubilizar no suco. Ele vai se depositar todo no fundo, o açúcar. Por quê? Porque você passou do ponto de saturação, tá? Então o que é saturação? É aquele ponto máximo de solubilidade, tá? Agora, quando ele passa disso, você pode ter saturada com corpo de fundo, né? E tem uma situação aqui que é a seguinte, né? Ó, vou usar outro exemplo aqui, ó. 100 gramas de água. Eu vou colocar 50 gramas de sal. Caramba, mas eu sei que o máximo para 100 gramas é 36. Então o que vai acontecer? 36 vai ficar suspenso aqui. 36 gramas vai ficar aqui. E 14 gramas vai ficar no fundo. Agora eu tenho mais sal no fundo, né? Se você aquecer isso aqui, colocar uma quantidade de energia, você altera esse coeficiente de solubilidade. Se você colocar fogo, isso aqui no fogo, esse recipiente no fogo, esse sal aqui ele vai se solubilizar. Ele vai se solubilizar e ele vai passar a estar disperso aqui, ó. O que você fez? Você induziu. Quando você induz isso, você tem uma solução supersaturada. Pô, não vou escrever não, porque com a mão só é difícil, eu tô na quininha aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó. Solução supersaturada. Você passou do ponto de solubilidade, do coeficiente de solubilidade, você passou daquele ponto, você induziu o cara a se solubilizar aqui. Ele se solubiliza. Isso aqui gera um sistema instável. O que isso significa? Que qualquer perturbação aqui vai fazer com que haja esse cara sólido de novo, esse precipitado, tá? Então se você aquece aqui esse cara, por exemplo, e bota para gelar depois, bota para resfriar, você vai ver que o sal ele vai voltar para o estado sólido, ele vai se cristalizar, né? Se você botar um pouquinho de sal ali também no recipiente, joguei um pouquinho de sal aqui,
esse cara aqui vai solubilizar de novo. Né? Eu estou perturbando. Às vezes, se você chacoalhar o sistema, né, esse cara aqui vai estar disperso porque você induziu o sistema, ele vai voltar também para o estado sólido. Tá? Então, uma solução saturada, supersaturada, é uma solução instável. Tá bom? É uma solução que você colocou sal em excesso ou qualquer outro sólido ali, né? Você induziu por aquecimento, né? Fornecendo energia para o sistema, e isso fez com que a solubilidade ocorresse, mas gerando assim um sistema instável, tá bom? E aí, então, ó, rapidinho, só para a gente lembrar aqui, ó, a gente tem o saturada, que é aquele ponto máximo, a gente tem a supersaturada, que é aquele ponto que você vai induzir, mas gerando um sistema instável. E você tem um sistema insaturado, que é aquele ponto que você não atingiu o coeficiente, né? Então eu sei que 100 gramas de água solubilizam 36 gramas de sal, mas você pode pegar 100 gramas de água aqui, ó, e colocar 10 gramas do sal. Ih, mas no máximo é 36, botei 10. Pô, então posso botar mais, né? Pô, nesses casos aqui, ó, nós temos uma solução insaturada, tá bom? Então vamos recapitular rapidinho. Relação soluto e solvente pode ser insaturada, onde o meu coeficiente não foi alcançado. Ele pode ser saturado, que é aquele meu ponto máximo, ok? Ou pode ser supersaturado, onde eu passei do ponto de saturação e induzi o meu sistema a solubilizar aquele composto que está ali. Tá bom? Gerando assim um sistema instável. E aqui ele vai falar exatamente isso, ó. Deu uma emboladinha? Dá um pause aqui, dá uma lidinha aqui e volta pro vídeo, né? Aqui ele vai falar isso tudo para você, ó. Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá? Possui coeficiente de solubilidade igual a 36 gramas para 100 gramas de água, ou seja, 36 gramas de sal sendo solúvel em 100 gramas de água. Significa dizer que 36 gramas de cloreto de sódio, ou seja, do sal de cozinha, é a quantidade máxima dissolvidas em 100 gramas de água. E ele faz isso aqui, ó. Ó, 30 gramas então desse sal em 100 é insaturado. 36 para 100 é saturado, é o ponto máximo, ó. 36 para 100 é o máximo, é o saturado. Aqui ele botou menos sal, botou 30. Ah, insaturado, né? E aqui, ó, supersaturado, ele colocou uma quantidade, ó, maior, tá vendo? Mistura instável sem corpo de fundo. Por quê? Porque você induziu, porque você aqueceu. Aqui ele fala do saturado com corpo de fundo, tá? E aqui ele vai explicando as curvas de solubilidade, né? Isso aqui, ó, é em grama o cara, tá? Solúvel em 100 gramas de água, ó. Então eu peguei 100 gramas de água, tá? E tô colocando essa quantidade aqui, ó. Então eu tenho, ó, 20 gramas em 100 gramas de água. Deixa eu apontar com lápis para ficar melhor. 40 gramas em 100 gramas de água. Essa quantidade aqui é em gramas, sempre em 100 gramas de água. Então eu tenho um sisteminha aqui, ó, fixo, onde eu tenho 100 gramas de água. Ah, mas eu posso botar 20 gramas aqui dentro dessas 100 gramas de água. Posso botar 40 gramas aqui dentro. Pô, beleza, você pode. Quando a temperatura ela vai aumentando, vai mudando o coeficiente de solubilidade. Então aqui quando está em 0 graus, eu consigo solubilizar essa quantidade em gramas. Quando está em 20 graus, eu consigo solubilizar essa quantidade em gramas. Quando está em 40 graus, eu consigo solubilizar essa quantidade em gramas, né? Ou seja, a temperatura vai aumentando, o meu coeficiente ele vai mudando. Eu vou conseguindo solubilizar uma quantidade maior. 40 graus, eu consigo solubilizar ali em torno de 80 gramas, sempre dentro de um sistema. Então, ó, se eu botar 80 gramas aqui de um sal, né, em 40 graus Celsius, né, eu estou fornecendo essa energia ao sistema, eu consigo solubilizar isso tudo. Mas em 20 graus, eu já não consigo solubilizar 80. Em 20 graus, ó, tá em torno ali dos 50, né, que é mais ou menos a metade aqui, ó. Tá? Então a temperatura ela vai influenciar, né? Tudo que está em cima aqui, ó, vai ser uma solução supersaturada. Aqui eu vou ter a minha saturação e aqui abaixo disso vai ser insaturado, tá bom? Aqui, ó, ele vai mostrando para vocês aqui, ó, que vai ter certos caras que vão ser muito solúveis, né? Ou seja, esse cara que foi muito solúvel, muito rápido, né? E alguns vão ser pouco solúveis conforme a temperatura, pouco solúveis ou moderadamente solúveis, né? À medida que a temperatura vai aumentando, né? Você repara que tem um cara que a solubilidade aqui ela vai até caindo, né?
conforme vai aumentando, né? Isso aqui eu tenho pontos de inflexão, né? Ou seja, vai ter uma hora que ele vai ser muito solúvel, parou um pouquinho aqui, mais um pouquinho solúvel, parou um pouquinho aqui, mais um pouquinho solúvel, parou um pouquinho aqui. Tem uns caras que vão ser disparados aqui, tá? Como nitrato de potássio, beleza? Nesse caso aqui, ó, do sulfato de césio, conforme a temperatura vai aumentando, a solubilidade dele vai caindo, tá? Basicamente isso. Outro ponto aqui vão ser as dispersões coloidais, tá? Então, antes da gente entrar nesse segundo tópico aqui, e daqui pra frente vai ser rapidinho, o vídeo não vai se alongar muito, ó. Só vamos recapitular pra gente entender o que eu tô falando. Tô falando de uma mistura, né, de dispersões. O primeiro ponto, soluções, né? Onde aqui eu tenho uma única fase. Tem uma única fase ali, não consigo distinguir quem é quem. O segundo ponto aqui que eu tenho, né, minha segunda dispersão, é o meu coloide. O coloide é aquele cara que eu olho, eu vejo uma única fase ali, mas eu consigo separar os componentes, porque as partículas são um pouco maiores, né? Pô, um pouco não, né? Porque pode vir a 1000 nanômetros, né? Então tá entre pouco e muito, tá bom? Então, tipos de coloides aqui, tá? Eu tenho emulsão, tá? Eu tenho sol, eu tenho uma espuma, eu tenho aerosol, tá? Eu tenho gel, né? São coisas que você olha, por exemplo, um gel. Você olha, você vê uma única... caramba, escapou a palavra aqui. Uma única fase. Mas você consegue separar esse cara, né? O sangue é um exemplo, né? Ele nem dá o sangue aqui, eu acho. Mas o sangue é um exemplo disso. Deixa eu ver se ele bota aqui. O sangue ele não bota aqui não, mas o sangue ele é, né? O sangue você olha, né? O nosso sangue mesmo, a gente vê uma única fase ali. Mas se você colocar o sangue na centrífuga, a própria aceleração da gravidade, porque a centrífuga é isso, né? É esse processo. Ih, mexi no foco aqui. A centrífuga vai conseguir separar aqueles componentes, né? O leite também, ele é um coloide, tá bom? O leite tá até aqui, ó. A gente olha o leite e a gente vê uma única fase, mas a gente consegue separar os caras ali, né? Ele dá essa falsa impressão, tá bom? Então a gente tem o coloide aqui. E aí a gente tem aqui as suspensões, né? Que é água e areia, mano. E de cara a gente já vê que tem dois componentes ali, né? Aquele sistema ele é heterogêneo, tá? Ele tem mais de uma fase, tá bom? Ó, água e areia aqui, ó, argila na água e leite de magnésio, tá? São caras que a gente consegue distinguir quem é quem, né? No caso da suspensão, né? Água e areia a gente pega e dá uma chacoalhada, você vai ver que a areia ela vai ficar suspensa, mas conforme você deixar ali em repouso, né? A separação já vai ocorrer de forma natural. Diferente ali do sangue que eu falei, né? Que é um coloide, né? Que a centrífuga acelera esse processo de separação, tá bom? Então essa foi a nossa aula de dispersões, né? A parte mais longa aqui é mais solução, né? Dá uma lidinha aqui, assiste o vídeo de novo, parte para as questões, qualquer coisa é só me chamar. Tamo junto sempre.